Eu tô convencido que foi isso, gente, tá? Eu tô convencidíssimo que foi isso. Que as pesquisas não conseguiram captar. Porque, embora alguns digam, não, mas ficou dentro da margem de erro, alguns sim, outros não, mas assim, se nós olharmos caso a caso, tem muitas mudanças significativas. E essas mudanças significativas, elas podem indicar algo que eu percebi. Houve uma mudança muito grande nessas eleições, que foi um novo padrão de gasto eleitoral. Aquilo que já era grande ficou gigantesco, ficou grotesco. Tá? E há, portanto, um potencial muito grande de interferir no resultado com a compra direta de votos dos últimos 3 dias. E isso as pesquisas não conseguem captar, porque isso é sorrateiro, isso acontece no submundo. Eu não acredito em erro das pesquisas, nem em atitude deliberada dos bolsonaristas de influenciar nos resultados das pesquisas, omitindo em quem vão votar, como foi ventilado também. Eu cheguei até a pensar nisso na semana passada, mas avaliando com um pouco mais de calma, acho que é pouco provável. É muito mais factível que seja realmente a força da grana virando o jogo nos últimos 3 dias. Porque essa tática da grana era algo que a gente já podia perceber nas eleições das cidades menores, por exemplo, para vereador, onde o dinheiro definia as eleições. Nas eleições para deputado, para governador, isso acontecia. Para governador não acontecia, para deputado poucas candidaturas conseguiam ter grana suficiente para fazer da grana a responsável direta pela eleição ali nos últimos 3 dias. Dessa vez nós tivemos algo diferente, minha gente. A maioria, todas, para talvez aqui fazer um certo exagero, todas as grandes candidaturas, todas as candidaturas que se elegeram tinham verbas milionárias e tinham potencialidade de fazer algo parecido nos últimos 3 ou 2 dias. E isso também foi levado a cabo por candidaturas a governo do estado. O caso mais visível é o caso do Rio de Janeiro. O escândalo dos funcionários fantasmas atrelado aos deputados do estado que foram beneficiados pelo esquema de desvio do orçamento secreto, mais a própria grana recorde do fundo partidário, que também aumentou muito. Tudo isso fez com que essa tática de vira-votos baseado na compra direta de votos também fizesse efeito numa campanha a nível de governador. Para fazer efeito numa campanha a nível de governador, nós temos que falar cifras talvez na casa dos bilhões. Mas nós podemos imaginar que possivelmente nós tenhamos atingido cifras na casa dos bilhões, porque havia essa disponibilidade de recursos em jogo. Então, o fato do Lula e sua campanha estarem utilizando a tática de guerrilha com fake news, com pauta de pânico moral, com disparos nas redes, é uma tática arriscada que não podemos mensurar os efeitos colaterais, porque ela atinge minorias políticas, ela reforça estereótipos muito danosos, e também denota que o PT está percebendo a dificuldade que terá de ganhar. Porque se essa margem das pesquisas se mantiver até o domingo das eleições, nós podemos ter uma caixinha de surpresas. E vai ser uma coisa para ninguém botar defeito em termos de dificuldade que nós vamos passar. Porque seja lá quem for que vai ganhar por uma margem muito pequena. Então a gente tem que trabalhar. Tem que trabalhar, porque uma vitória do Bolsonaro, gente, vai ser muito, muito ruim. Não é nem só uma questão de potencializar aquilo que já há de ruim neste governo no momento, né? Inflação, desemprego. Porque tudo isso vai ser potencializado. A gente sabe que tem eleição no domingo, na segunda-feira vai haver aumento dos combustíveis. Aumento forte nos combustíveis. A gente sabe que não há garantia da manutenção do auxílio emergencial de R$600. A gente sabe que vai ter reforma administrativa. A gente sabe que nós vamos perder, provavelmente, Petrobras, vamos perder, provavelmente, Caixa Federal, Banco do Brasil, a gente vai continuar o desmonte do BNDES. Enfim, no limite, podemos ter até mesmo a privatização das atividades fim, com terceirização, com flexibilização
dos serviços públicos. Então, atividades como saúde e educação podem ser privatizadas de ponta a ponta. Isso é uma tragédia. Isso é uma refundação da República Brasileira a partir de princípios neoliberais. Então, o resultado disso só pode ser um brutal agravamento da desigualdade social do Brasil, que já está batendo recorde. Nós já tivemos a volta da fome, nós já temos a desigualdade social de novo em picos históricos, e tudo isso tende a ser potencializado. Fora que o que está em jogo é uma hipertrofia do poder executivo sobre o legislativo, né, com o Centrão dominando orçamento secreto e também com mais da metade dos senadores, fazendo basicamente que o Bolsonaro possa tudo, e também com um domínio do executivo sobre sobre o judiciário, com um aumento do número de ministros do STF e a capacidade do Bolsonaro articular o impeachment de ministros do STF. É muito grave. É muito grave, porque além de tudo isso, o que sustenta o bolsonarismo é a face fascista da população brasileira. Vejam, gente, aí é aquilo que o Brasil se integra com o resto do mundo. Há uma crise sistêmica prolongada do capitalismo que está fazendo emergir, assim como lá no século XX, uma onda fascista mundial. E o Brasil tem tudo para se encaixar dentro disso cada vez mais de maneira pioneira, vamos dizer assim. Então a nossa tarefa de eleger o Lula, mesmo com todas as suas limitações, mesmo sem criar nenhum tipo de expectativa, tem que ser uma tarefa de primeira ordem, com todo o nosso esforço para conseguir convencer aqueles que não votaram e ia votar e virar, se possível, votos de Jair Bolsonaro para o Lula. É fundamental, porque não vai ser fácil. A diferença vai ser muito pequena de qualquer maneira, tá? De qualquer maneira.